Oi pessoal, tudo bom? Quanto tempo, né? Mas voltei e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Foi um parto normal, então quem quiser saber como é que foi, que Rafinha chegou, continua assistindo. Bom, eu contei pra vocês no último diário que eu tinha ido na quarta-feira no médico, na maternidade. E lá minha pressão deu alta novamente, então passei por vários exames de sangue, de urina, fiz uma ultra, fiz o cardiotoco e para ver se estava tudo bem com a gente e estava tudo bem, só que eu ainda não estava em trabalho de parto, mas eles pediram para eu tinha completado 40 semanas para eles, né, na terça-feira. E na quarta foi quando eu fui, então eles começaram a dar mais atenção, né? Porque eu já tinha completado as 40 semanas. Então daí eles me pediram para voltar na sexta-feira e repetir os exames. Também me passaram a medicação para pressão e para ficar de repouso em casa. Então eu fui, passei o dia lá no hospital, fiz exame, fiz tudo. Na quinta-feira fiquei em casa, foi quando eu gravei o vídeo para vocês. E na sexta-feira eu retornei para o hospital para repetir os exames e ver o que ia acontecer. Na sexta-feira, no dia 12. Bom, então, quando a gente chegou lá, fui eu com meu esposo. A minha pressão estava boa. Eu acredito que por causa da medicação e do repouso, né? Então deu tudo certo. Daí a gente entra, vê a pressão, como é que tá, e aí vai passar pelo médico. Quando eu passei pelo médico, eles olharam o meu histórico, né? Viram o tempo que eu tava. A médica perguntou se a minha menstruação estava certinho aquela data, porque pela minha menstruação já estava com 41 e 3 dias. E pela outra era 43 dias, né? Então ela deu um pouco mais de atenção. Aí quando eu passei por ela fez o toque, eu tava com ainda de 3 para 4 de dilatação. Mas não estava em trabalho de parto, só que aí eu fui repetir os exames, fui repetir o cardiotoco e fui repetir os exames de sangue e de urina, e aí eles iam ver se iam me internar, que eles resolveram induzir o parto, né? Eu contei do meu primeiro filho, de Gustavo, há 10 anos atrás. Eu também não entrei em trabalho de parto, eu fui para o hospital e foi feito um descolamento de membrana para ver se ativava o trabalho de parto. E na verdade começou a sair o tampão e eu comecei a sentir cólica e eu voltei no hospital e como eu já estava com 4 centímetros, eles induziram. E dessa vez foi praticamente a mesma coisa. A médica fez um descolamento de membrana, mas eu também não entrei em trabalho de parto. E aí fiquei no hospital, só que aí deu aquela diferença de data, né? E eu quis que fosse induzido, por causa da minha pressão, eu acho que era mais seguro mesmo. Então eles resolveram e eu queria mesmo, não queria esperar mais tempo ainda. Então eu fiz os exames pela manhã, cheguei lá umas 8 e pouco, fiz os exames pela manhã e de meio-dia eu fui ser internada. Bom, então me colocaram no soro com ocitocina sintética e me deram uma camisola de lá que é muito esquisita, que é tipo tomara que caia, só tem um elástico assim para segurar no peito e é um lençol, praticamente é um lençol com elástico em cima, é bem engraçado. Mas enfim, me deram e eu fiquei aguardando ir para a suíte. Lá na maternidade Leide Moraes, algumas pessoas me perguntaram se eu tive ele na Leide Moraes e foi lá, sim. Era lá onde eu queria ter e eu tava com medo de não ter porque eu não ficaria lá por causa da pressão, né? Mas como eu tinha ficado controlada, eles resolveram me internar e me avisaram que se por acaso a pressão elevasse, eu seria transferida para a maternidade, para o Hospital Santa Catarina. Então eu fiquei naquela tensão, assim, porque eu não queria ir para Santa Catarina, eu queria ter ele lá na Leide Moraes. Mas, enfim. Aí fiquei lá no soro, me colocaram no soro, eu fiquei numa sala de preparo, assim, uma sala de repouso, não sei, uma salinha, assim, tem algumas grávidas lá, tinham 2 meninas que tinham abortado, que tinham feito curetagem. E aí eu fiquei aguardando ir para a suíte. A suíte foi liberada, a gente foi para lá
E é um quarto por pessoa, assim, é bem legal lá na maternidade. Eu não tenho o que reclamar da maternidade, foi tudo ótimo. E aí, chegando lá no quarto, tem uma poltrona, tem a cama, né, pra você ficar, tem um frigobar, tem um banheiro individual. Aí eu fiquei lá com meu esposo e o médico veio, me examinou e de vez em quando alguém vinha olhar minha pressão. E aí foi passando o tempo e eu não estava sentindo dor. Eu sentia contração, mas eu não sentia com dor. Eu estava sentindo uma contração mais frequente, né, por causa da ocitocina. Elas estavam vindo de 10 em 10 minutos, eu acho. Mas eu não tinha dor. Era uma cólicazinha, uma contração. Era uma contração, assim, eu sentia o incômodo, mas não era com dor. E eu já sabia como era a dor por causa do parto de Gustavo, que foi induzido. E assim que colocaram a ocitocina, eu já comecei a sentir contração com dor. E dessa vez, não sei porquê, mas não tinha dor. E vinha uma enfermeira de vez em quando, segurava na minha mão e dizia, de 0 a 10, quanto tá a sua dor? E eu dizia, não tá nada, não tô com dor. Aí ela, então tá bom, aí ia embora. E eu fiquei com medo de não estar dilatando, porque como eu não tinha dor, eu achei que não estava fazendo efeito, enfim. Quando foi 5 da tarde, o médico passou novamente lá no quarto para me ver como é que tava. Ele fez um toque, eu já tava com 6 centímetros. E aí ele resolveu romper a bolsa para ver se adiantava o processo do trabalho de parto, né? Para ver se aumentava, se ia aumentar a contração, se ia aumentar a dor, enfim. Bom, daí tava tudo certo com o líquido amniótico, tudo tava limpinho, graças a Deus. E aí eu fui tomar um banho depois que ele rompeu a bolsa, porque rompeu lá na cama, então me molhou os lençóis, molhou a batinha que eu tava, né? Então veio o pessoal trocar a roupa de cama e eu fui tomar banho. Tomei um banho e fiquei. E aí sim que começaram as contrações com dor. E aí as contrações começaram a ficar de 5 em 5 minutos, às vezes de 3 minutos. E cada vez ia ficando mais dolorida. E o meu esposo comigo, quando vinha a contração, incomoda assim no quadril, na parte de trás. Aí eu pedia para ele fazer massagem, ele esfregava assim no meu quadril, na parte de trás, e aliviava muito assim. Então, quando vinha a contração com dor, eu respirava fundo e ele fazia massagem. E era ótimo, assim, super aliviava. E eu estava super concentrada em ter o meu filho. Então, a cada dor que eu sentia, eu sabia que ele estava mais perto de chegar. Então, para mim, eu ficava satisfeita em ter aquela contração dolorida. Quando deu 6 horas, com 1 hora depois que a bolsa tinha rompido, começou a ficar mais frequente ainda as contrações. Então, ficavam de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos. E cada vez mais forte, cada vez, né, uma pior do que a outra. E nessa hora veio o jantar para eu comer. Eu tava com fome. De tarde veio o lanche. Não veio o almoço ainda, porque eu acho que eu não podia comer. Não sei se eu fui internada depois, enfim. Meu marido almoçou. O acompanhante vai pro refeitório e almoça lá. Tem comida para os acompanhantes, para quem é daqui de Natal e quiser saber. Daí pela tarde veio o lanche pra mim, veio um bolo com suco, eu comi. E aí à noite, nessa hora que eu tava com contração de 6 e pouquinho, veio o jantar. Só que aí eu ainda consegui comer um pouquinho, mas eu não começou a ficar pior, e chegou uma hora que eu não consegui comer mais. Então eu acho que era já perto de 7 horas, umas 6h30, 6h40 por aí. Quando veio o jantar, e eu comecei a comer, aí vinha a contração, aí eu parava e tudo. Aí depois chegou uma hora que eu não consegui mais comer. E o bebezinho acordou e tá aqui mamando agora. Então vamos lá, continuando. Quando deu 6h34, começou a ficar de 2 em 2 minutos. Eu acho que foi aqui que começou a ficar insuportável, assim, mais forte, e que eu parei de comer, que eu não consegui mais comer. Então ficou de 2 em 2 minutos, e aí eu fiquei deitei e fiquei, 6h34. Então
até 6h45. Então eu fiquei esse tempo assim, sentindo contração de 2, às vezes em 1 minuto já vinha outra, começou a ficar uma em cima da outra, e aí chegou uma hora que eu não consegui mais ficar com o celular na mão, cronometrando. Eu parecia assim que eu tava em outro lugar, era uma coisa assim meio que inexplicável. E a enfermeira ia no quarto de vez em quando verificar minha pressão, se estava tudo ok. E graças a Deus minha pressão ficou tudo ok. Eu fui medicada lá na maternidade. E aí ela falou, a última vez que ela veio, se você sentir vontade de fazer cocô, você manda chamar a gente, tá? Você avisa. Eu falei, tá bom. A sensação é muito parecida, só que a diferença é a dor que dá, né? Então, engraçado que eu pensei comigo, eu falei, bom, eu não vou falar que eu tô com vontade de fazer cocô, né? Eu vou dizer que eu tô com vontade de fazer força, porque também é a mesma coisa. Você tem uma vontade incontrolável de fazer força quando o bebê vai nascer. Eu não sei a hora, porque eu já tinha parado de cronometrar as contrações, mas aí eu começou a ficar mais forte, e aí eu falei pro meu marido, vai chamar, porque eu já tô com vontade de fazer força. E eu confesso pra vocês que eu não lembrava da dor como era, né? Então eu acho que a gente realmente esquece e gente, é assim, dói muito. Só que ao mesmo tempo eu pensava que a cada uma meu bebê estava mais perto de chegar. Então eu não gritei, eu não chorei. De Gustavo eu chorei muito de dor. E dessa vez eu não chorei, eu fiquei só respirando e concentrada de que meu filho estava vindo. E aí, quando meu marido saiu da sala, eu já comecei a fazer força. É uma coisa incontrolável. Quando dá vontade de você fazer força, você faz sem você querer. Então, ele foi chamar e começou a vir a equipe pra sala lá da gente, pro quarto. E o médico, que já tinha me atendido desde manhã e tudo, que estava me acompanhando, estava em cirurgia. E eu acho que ia chegar outro médico e a outra médica que tinha também estava saindo. A médica estava no estacionamento, se eu não me engano. E aí foram chamar ela e ela voltou correndo lá pro quarto porque o outro médico não ia poder sair da cirurgia para vir me atender, né? A médica chegou lá na sala se vestindo e assim, nessa hora assim eu já não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo assim ao redor. Eu abri o olho e eu vi assim que tinha já várias pessoas na sala e eu fazia força e enfim, aí arrumaram a cama porque sai uma parte assim da cama e sobe 2 negócios assim pra você colocar o pé, sobe o ferro pra você segurar, pra você fazer força e enfim, vem uma equipe inteira e aí a médica, a doutora Camila, começou a fazer o parto, porque até então o doutor Ivan estava em cirurgia. E aí eu comecei a fazer força quando vi a contração. E aí o doutor Ivan chegou na sala no meio do parto. Daí a enfermeira, eu não sei se é a enfermeira, se era pediatra, não sei. Tava do meu lado quando passava a contração, ela falou comigo. Você quer, quando ele nascer, assim que ele sair, ele vá para o seu colo antes de receber os procedimentos ou não? Eu falei, quero pegar logo ele no colo, né? E assim foi feito. Quando ele saiu, quando eu fiz a última força, aquela do alívio, que o neném sai, aí ele já veio direto pra mim. Só que ele ficou virado de frente pra trás, né, pra baixo. Porque o cordão não vinha até em cima, assim, pra eu segurar. Então ele ficou um tempinho assim lá e ele chorou, já saiu chorando. Chorou, saiu assim meio roxinho, meio cinza, sei lá. E chorando, e eu segurando ele assim no colo, até que o cordão parou de pulsar. E aí eles cortaram e ele veio direito assim pro meu colo. E aí, só depois de um tempinho comigo, foi que eles pegaram ele pra limpar, pra, enfim, fazer os procedimentos deles lá, né? Nessa hora que pegaram ele, alguém veio me dar uma vacina, uma injeção. E eu escutei a médica pedindo o kit de Epísio. E eu não acreditei. Eu não vi que ela fez episiotomia em mim. A médica aplicou anestesia, né? Falou, vou aplicar anestesia para fazer a sutura. E aí eu falei, ok, né? Aí ela
começou e não tava doendo, mas os últimos pontos eu senti tudo, 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 tudo. Eu senti incomoda assim pra caramba, né? Mas enfim. Daí limparam ele tudo, enrolaram direitinho, me colocaram em cima de mim. Eu perguntei, eu lembro de ter perguntado com quantos quilos ele nasceu. Só que falaram que não, que só ia pesar e só ia ver o tamanho e dar banho e tudo depois de 3 horas de nascido. Então ele ficou lá comigo, no meu colo o tempo inteiro. Daí já veio mamar e aí o pessoal saiu do quarto e ficou só eu e meu esposo e o meu filho, logo após nascer. Então, depois que ele nasceu, a minha mãe foi ficar comigo e meu esposo foi para casa para ficar com o Gustavo. Entra aí pra conhecer seu irmão. Entre, homem, vai entrar. Parece o quê? Com vovó? E aí depois eles ficaram um pouquinho lá e depois foram embora. E aí minha mãe ficou comigo. E quando foi 10 e pouquinho da noite, a outra enfermeira veio buscar ele para dar banho e para pesar e para ver o tamanho. Esse vídeo foi gravado todo em etapas porque eu não consegui sentar e gravar de uma vez direto. Mas então vamos lá continuar. Ele nasceu com 3,822 kg e com 53 centímetros. Gustavo também nasceu com 53 centímetros, só que Gustavo nasceu com 4 quilos e 145 gramas. E ela voltou, me entregou ele no colo, falou que a roupa já quase não servia, a roupa de RN, e ficou elogiando ele, porque ele não chorou para tomar banho. E eu só poderia levantar com 6 horas, né, para tomar um banho. E fazia 6 horas de 1 e 4 da manhã, né, que eu tive ele de 7 e 4 da noite. E aí quando deu esse horário, eu tava muito apertada para fazer xixi. Minha mãe foi lá saber, aí ela falou que já vinha para me auxiliar e tudo, a enfermeira, né, e ficou lá. Só que ela demorou, acho que esqueceu, não sei. Quando foi, ia dar 2 horas, 2 e pouco da madrugada, aí veio uma enfermeira e aí ela pediu para trocar o lençol, tudo de novo, né, porque tava lá com bastante sangue. E aí eu levantei, fiz xixi, tomei banho, ainda um pouco tonta. Ela perguntou se eu tava tonta, pediu pra mãe ficar comigo no banheiro pra caso acontecesse alguma coisa. Mas enfim, eu só senti um pouco de tontura, mas nada demais, consegui tomar banho sozinha. E troquei de roupa e tudo, e já coloquei absorvente, e aí voltei pra cama já com tudo limpinho. Daí pela tarde, no sábado, foi meu esposo, minha sogra e Gustavo para visitar a gente e ficaram lá um tempão com a gente, foi bem legal. E eu achava que a gente ia ser liberado com 24 horas por ter tido parto normal, mas só liberava com 48 horas. Então, no outro dia, no domingo, era dia dos pais e eu tava doida pra ir pra casa. Daí quando o médico passou de manhã, ele já deu minha alta, mas a pediatra não deu alta de Rafael. Ela falou que ele só teria alta com 48 horas, só faria à noite, e então ela não poderia dar de manhã. Aí eu achei que à noite ele teria alta, só que aí quando chegou o horário, a enfermeira veio verificar minha pressão, eu falei pra ela que eu já estava de alta, ou seja, eu não poderia ir pra casa. Ela falou que ia ver com a pediatra que estava no momento, né? E aí a pediatra não liberou a gente para ir pra casa. Ela falou que a pediatra não tinha deixado a alta já prescrita, então ela não poderia dar. E como ele tinha nascido um bebê grande, corria risco de ter hipoglicemia e poderia acontecer alguma coisa, então ela não ia dar alta, só ia dar no outro dia de manhã a outra pediatra que trocava o plantão. Então, infelizmente a gente passou o Dia dos Pais todo no hospital, mas graças a Deus foi com saúde, então tá ótimo. E aí quando foi no outro dia de manhã, na segunda-feira, foi que a gente, Rafael recebeu alta e a gente veio pra casa. E aí começou a nossa fase de adaptação, né? Minha mãe ficou aqui comigo nesse primeiro mês, ficou um mês aqui em casa. Vinha todo dia de manhã e ia pra casa à noite, mas enfim, ela me ajudou muito. Mas Rafael é um bebê muito chorão, assim, ele nesses primeiros 30 dias, então, foi
muito mais, assim, ele só queria colo o tempo inteiro, então por isso que eu não consegui parar pra gravar antes. Agora ele tá com 46 dias e ele já tá bem melhor. Depois dos 30 dias ele já melhorou muito. Se vocês quiserem eu posso fazer o diário do bebê, também se vocês quiserem eu posso falar do meu peso, do meu corpo no pós-parto. Deixem aqui nos comentários se vocês querem. Hoje eu já perdi os 11 quilos que eu ganhei durante a gestação, já tô até um pouquinho abaixo. Emagreci rápido, eu acho que devido à amamentação, porque eu tenho bastante fome, tomo bastante água, dá bastante sede também. E tá tudo bem com a gente. Então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Esse foi o relato do parto, para quem tava curioso, para quem acompanha os diários, para quem tava com saudade dos vídeos. Eu também tava morrendo de saudade de sentar para gravar, mas infelizmente não deu. A gente ainda tá se adaptando, a gente tá começando uma rotina agora, mas ainda não tem nada assim muito certinho. E aos poucos a gente vai conseguindo voltar aqui com a frequência de vídeos no canal, tá bom? Então eu quero agradecer o carinho de vocês com a gente. Muito obrigada por tudo, pelas orações, pela torcida. Um beijo e até o próximo vídeo.